Quando se trata da vida na Terra e da história humana, cientistas e historiadores têm algumas das respostas, mas não todas. Eles são ótimos em seu trabalho e podem chegar a grandes conclusões com base em pequenas pistas e evidências. Mas às vezes eles encontram algo que os deixa totalmente perplexos, e é disso que se trata o vídeo de hoje. Estes são os lugares mais estranhos e maravilhosos em todo o mundo que são incríveis de se ver, mas impossíveis de entender, mesmo para os cientistas. Por que ter uma árvore quando você pode ter duas? Essa parece ser a teoria em Casorzo, na Itália, onde há uma visão notável em um campo. São duas árvores em uma e são espécies de árvores completamente diferentes. A de baixo é uma moreira, mas tem uma cerejeira crescendo em cima dela. É uma espécie de duplex híbrido do tipo que raramente ocorre na natureza. Embora as árvores menores ocasionalmente cresçam em cima das maiores, é muito incomum ver duas árvores totalmente crescidas coabitando e prosperando assim. Normalmente, a boa saúde de uma das árvores virá às custas da outra, e geralmente é a árvore no topo que sofre. Como demonstram as belas flores brancas da cerejeira, esse não é o caso aqui. Sem surpresa, a estranha árvore se tornou uma atração turística para a área, embora tenha sido cercada para sua própria proteção, para que as pessoas não cheguem muito perto. E escalar a árvore é totalmente legal, sujeito a uma multa severa. Nosso próximo mistério envolve as origens do Eidentor na Áustria. Acredita-se que tenha sido construído durante o reinado do imperador romano Constâncio, o segundo que governou entre os anos de 351 e 361. Mas isso é pouco mais do que um palpite. Os antigos romanos às vezes construíam estruturas como esta para marcar o local de vitórias militares significativas. Isso faria algum sentido porque a antiga cidade de Carnuntum já existiu neste local e abrigou cerca de 50.000 pessoas cercadas por uma fortaleza murada. O assentamento se foi há muito tempo, mas o único arco remanescente deste edifício permanece. Por vários séculos, foi mal interpretado como a porta de entrada para a Cidade Velha, já que pouco se sabe sobre sua verdadeira história. Muitos mitos e lendas surgiram em torno do Eidentor. Tornou-se um ponto de encontro popular para os pagãos que se referem a ele como o Portão do Céu por razões desconhecidas. Se realmente fosse um tetrapilon romano, tipo de monumento de forma cúbica, provavelmente teria uma estátua de um imperador ou de um deus no meio dele, mas não há sinal disso. Há uma pista no nome de uma ilha no Quênia, que diz muito sobre como os quenianos se sentem a respeito. O nome da estranha Ilha do Olhar, que fica no Lago Turkana, se traduz como sem retorno. Isso está de acordo com os mitos e lendas que cercam o lugar, o que sugere que ninguém que entra jamais voltará. Em 1935, a exploradora inglesa Vivian Fluss decidiu testar essa teoria visitando-a com os colegas Bill Dawson e Martin Sharpless em uma missão de pesquisa. Mas quando eles não retornaram, isso só serviu para reforçar as lendas. Enquanto alguns teóricos da conspiração afirmam que a ilha contém uma base alienígena cheia de seres extraterrestres que irão abduzir qualquer um que se aproxime demais, a crença queniana é que aqueles que descerem na enorme cratera no centro da ilha serão atingidos por um raio e destruídos. Fotografias tiradas por aviões que sobrevoaram a cratera mostram o que parecem ser os restos de antigas cabanas em seu centro, mas ninguém teve coragem de ir inspecioná-lo com os próprios olhos por muito tempo, e talvez seja o melhor a se fazer. Existem muitos templos antigos e maravilhosos na Síria, muitos dos quais têm sua própria história fascinante para contar. Mas o fascínio pelo templo de Aindar é especialmente forte, e isso se deve principalmente às enormes pegadas humanas que aparecem na entrada do templo. Elas estão lá há pelo menos tanto tempo quanto o templo, que é de pelo menos 3.300 anos, e há discordância sobre como elas chegaram lá. Cientistas e arqueólogos dizem que foram esculpidas pelas mesmas pessoas que construíram o templo, e se destinam a representar a procissão dos deuses nas câmaras internas do templo. Mas muitas lendas locais dizem que o próprio templo foi visitado por um grande deus, com pés e garras que ele mesmo deixou as marcas. Outra linha de raciocínio diz que as pessoas que construíram o templo eram gigantes, e deixaram as pegadas para trás. Existem muitos contos de humanos gigantes vivendo nesta parte do mundo, durante os tempos antigos, e as pegadas são a primeira coisa que as pessoas que acreditam nessas histórias apontam como evidência. Infelizmente, o templo foi seriamente danificado após ser atingido por um ataque aéreo turco em 2018, mas felizmente as pegadas sobreviveram. A maioria das pessoas que visita o Egito também visita a Grande Pirâmide de Gizé, que é uma visão espetacular de se ver. Mas se mais alguns deles pudessem ser persuadidos a dirigir mais 20 minutos até Abu Ghraib, não seria um segredo tão pouco conhecido. A Cidade Velha contém uma estrutura que é, ou pelo menos era, um templo do sol e foi dedicado ao grande deus Ra.
Foi construído por volta de 2.400 anos atrás, e costumava ter uma pirâmide escalonada própria. A partir de antigos registros históricos egípcios, sabemos que já houve 6 templos do Sol em Abu Ghraib, mas apenas 2 permanecem até hoje. Suas ruínas hoje são o colossal obelisco de pedra, que outrora marcava o ponto mais ocidental de Abu Ghraib. Os enormes blocos de granito vermelho espalhados pela área são um quebra-cabeça para os arqueólogos. Eles parecem ter sido projetados com precisão, com superfícies polidas e furos tão lisos, que certamente devem ter sido feitos usando tecnologia de perfuração avançada. Como se isso não fosse misterioso o suficiente, também existem vários pratos quadrados de alabastro que contêm marcas semelhantes às engrenagens de um motor. As pessoas que viviam aqui tinham acesso à tecnologia avançada? Se sim, o que aconteceu com eles? Era uma vez, Bar Sakelmes, que era uma ilha no Mar Vermelho. Hoje em dia, o nível da água está um pouco mais baixo do que nos tempos antigos, e agora é um planalto em Kizilorda, Cazaquistão, muito parecido com a ilha Vetenite no Quênia. Dizem que este é um lugar que as pessoas visitam e nunca mais voltam. Até mesmo o nome traduzido de sua língua turca original significa que quem vier aqui não retornará. Em 1939, foi declarada reserva nacional e fechada para visitantes até o final do século XX. Ninguém sabe o que os soviéticos fizeram lá durante esses anos, mas há muitos rumores de que foi usado para pesquisas secretas. Ainda hoje, os dispositivos eletrônicos falham quando você se aproxima, e os equipamentos de navegação param de funcionar. Houve casos documentados de pele de pessoas que ficaram azuis depois de passar muito tempo no platô perto dele. E uma lenda comumente contada sobre um grupo de nômades, que ficaram aqui, pelo que eles acreditavam ser um ano apenas, para retornar à civilização e descobrir que 3 décadas se passaram. É um lugar misterioso e aparentemente sobrenatural. As ruínas de Amman, na Jordânia, é onde você encontrará as cascas desmoronadas de templos e palácios. Você também encontrará os restos quebrados de uma mão humana gigante feita de pedra. Esta é a mão de Hércules, e mesmo em seu estado quebrado de 3 dedos, ainda é uma coisa estranhamente intimidante de se olhar. A mão faz parte do Templo de Hércules, que foi construído durante o segundo século, durante a ocupação romana da cidadela de Amman. Por motivos que se perderam na história, parece que o templo nunca foi concluído. A presença de um cotovelo feito de mármore indica que já houve um plano para construir uma estátua colossal de Hércules aqui, que se tivesse sido concluída, provavelmente seria a maior estátua do mundo naquela época. A região é conhecida por terremotos, então é possível que os romanos tenham desistido de construir qualquer coisa aqui, depois de suportar um terremoto forte demais para o seu gosto. Como os guias turísticos gostam de apontar para os visitantes curiosos, as unhas e cutículas da mão parecem bem aparadas e condicionadas, levando a piadas sobre Hércules gostando de manicure regular. Embora pelo menos saibamos que os romanos foram os responsáveis pela construção do templo abandonado de Hércules, não temos a menor ideia de quem construiu a pirâmide de Cozoco na cidade do México. Há alguma evidência de que uma enorme erupção vulcânica destruiu a civilização que existiu aqui. Mas, além disso, eles deixaram muito pouco para trás para nos lembrarmos deles, além de sua pirâmide. Ao examinar a terra ao redor da pirâmide, os arqueólogos foram capazes de concluir que ela foi cultivada por um período que começou há cerca de 3.200 anos, e terminou durante o primeiro século, quando o vulcão entrou em erupção. Isso foi uma ironia trágica para a população mesoamericana, que se acredita ter adorado um deus do fogo. Enquanto alguns historiadores acreditam que toda a população morreu naquele desastre, há quem acredite que sobreviventes fugiram para outras partes do México e levaram consigo elementos de sua cultura, eventualmente desempenhando um papel na ascensão de Teotihuacan. Embora não haja mais humanos morando aqui, há uma próspera população de cascavéis e tarântulas, tornando um lugar um tanto perigoso para se visitar. O mistério da cidade perdida do Calarari é existencial. Queremos dizer que há controvérsia sobre a questão de saber se ela realmente existe. A história começa em 1885, quando o mágico e explorador canadense William Leonard Hunt, também conhecido como o Grande Farini, afirmou ter encontrado uma cidade vazia de antigas ruínas enquanto cruzava a pé o deserto de Calarari. Em seu relatório à Royal Geographic Society, ele falou sobre ter visto ruínas semi-enterradas, templos destruídos, cemitérios e paredes semi-desmoronadas que levaram a nada menos que 25 expedições nas décadas seguintes, nenhuma das quais encontrou nada parecido com o que o Grande Farini descreveu. Em 1964, surgiu uma nova ideia. R.J. Clement teorizou que o mágico se enganou sobre o lugar, então ele atravessou o deserto e planejou uma rota alternativa. Essa caçada pode ter ocorrido por acidente, mas ao fazê-la, ele encontrou uma série de monólitos de pedra colossais feitos de dolerita, um material que, à medida que se corrói,
pode começar a se assemelhar a blocos quadrados retos que se assemelham a paredes. Clement concluiu que o que Hunt realmente viu nada mais era do que uma formação rochosa natural que datava de 180 milhões de anos, mas sua explicação não satisfez a todos. Desse modo ainda há pessoas procurando a cidade perdida do Kalahari até hoje. Os nazistas construíram muitas estruturas estranhas por toda a Europa ao longo da Segunda Guerra Mundial, e nem todas são compreendidas. Na ausência de informações sólidas, muitas teorias loucas e maravilhosas surgiram, como aquelas que cercam os anéis de concreto que eles construíram na costa do Mar de Barents. O fato de que os militares soviéticos se apropriaram deles após a guerra, e se recusaram a deixar qualquer um se aproximar por várias décadas, fez pouco para dissipar a mais extrema dessas teorias. Para alguns, o interesse soviético no local confirmou que eram locais onde os alemães realizavam testes de dispositivos antigravidade e armas de destruição em massa. Tem havido alguma especulação de que este é o lugar onde os nazistas trabalharam, em um projeto ultrasecreto conhecido como Die Glocke ou Die Bell. Além de conhecer sua forma, ninguém sabe realmente o que Die Glocke deveria fazer, além do fato de ser uma arma terrivelmente poderosa. Talvez seja mais provável que fossem bases de concreto sobre as quais peças de artilharia rotativas eram montadas. Mas isso é muito menos divertido de acreditar. Há pessoas que moram na cidade de Swinton em North Yorkshire, Inglaterra, que acreditam que existe um antigo templo em seu bairro. Olhando para o Swinton Druids Temple, não é difícil entender o porquê. Certamente tem a aparência de algo antigo e as palavras templo druida devem dar uma pista de sua função. Na realidade, porém, foi construído há apenas 2 séculos por um proprietário de terras extremamente excêntrico. William Dunby, que viveu em Swinton durante a década de 1820, era um homem rico e generoso que se preocupava com o aumento do desemprego em sua cidade natal. Para ajudar a resolver o problema, ele pagou dezenas de moradores para construir o templo para ele como uma efígie de Stonehenge. Feito isso, ele ofereceu uma grande recompensa financeira a qualquer um capaz de viver como um eremita no meio dela por 7 anos. Alguém conseguiu ficar 4 anos e meio, mas ninguém conseguiu os 7, e a recompensa de William nunca foi reclamada. Embora não seja realmente um templo antigo, ainda é visitado por pagãos e druidas da nova era a cada solstício de verão. Gunjivam em Groton, Connecticut. Os Estados Unidos são o tipo de lugar que dá dor de cabeça a arqueólogos e historiadores. O assentamento foi usado e reutilizado por uma variedade de colonos por pelo menos 1.400 anos, todos os quais deixaram sua própria marca na paisagem. Existem câmaras de pedra, e anéis de pedra gravados nas paredes que não correspondem a nenhum idioma conhecido, e artefatos nativos americanos. Há tantos vestígios de ocupação humana em Gunjivam, que é impossível dizer onde uma era de uso terminou e a outra começou, ou mesmo quem foi o primeiro ali. Uma teoria popular é que foi construído no século VI, por monges cristãos celtas, que fugiram da Irlanda para escapar dos ataques vikings, mas isso reescreveria a história aceita da América pré-colombiana. E também desconsideraria várias evidências que sugerem que o local é muito mais antigo. Picos ocasionais de atividade eletromagnética foram detectados em Gunjivam, que os cientistas atribuem à composição de granito de magnetita e rochas de quartzo. Mas os teóricos da conspiração compram a ideia de que é uma base alienígena ou um vórtice de energia. Uma ferramenta de pedra lítica encontrada enterrada aqui tem pelo menos 3.500 anos, o que abre um buraco na teoria do monge celta. Não sabemos se foi construído em etapas, ou de uma só vez. E frustrantemente, provavelmente nunca saberemos. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que unem o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.